5 coisas que você deve parar de fazer se você deseja ter um glow up ainda este ano. E preste muito bem atenção a esse vídeo, porque a quinta e última coisa é a mais importante e a mais difícil de parar. A gente vai chegando aí no segundo semestre do ano, geralmente com aquele sentimento de que eu fiz muitas metas para mim esse ano e já se foram 6 meses ainda não consegui cumprir. Algo que muitas vezes pode ajudar dentro desse processo é avaliar tudo o que você tem feito, quais são os mecanismos que têm movimentado as suas ações, as suas decisões e por que isso que você trouxe de bagagem até a segunda etapa desse ano fez com que a primeira etapa não fosse tão produtiva. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer 5 coisas simples que parecem que não são nocivas para a nossa vida, mas que muitas vezes são elas que estão impedindo você de alcançar a sua vida dos sonhos. A primeira coisa que você precisa parar de fazer na sua vida é esperar as condições perfeitas para fazer o que você gostaria. Porque isso é sempre aquilo que empaca você para tomar uma decisão, para realizar um sonho. Muitas vezes a gente tem objetivos muito grandiosos na nossa vida e a gente fantasia através de uma perspectiva como aquilo deveria ser. E pelas condições atuais não serem exatamente iguais àquelas que a nossa perspectiva, a nossa expectativa criou, a gente acha que a gente não tem que fazer e só tem que fazer se aquilo for perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No começo desse ano eu falei que eu ia gravar vídeo todo mês. E a princípio, a minha questão era muito, eu não tenho cenário para gravar, minha câmera não é boa, minha iluminação não é muito legal. Só que toda vez que eu me dava essas desculpas, eu estava me aliviando da culpa de não fazer. Porque na minha cabeça eu precisava fazer aquilo com perfeição. Se eu fosse fazer aquilo, eu precisava que tivesse dentro das condições perfeitas que eu criei. E essas condições perfeitas, ela nunca vai existir. Então, algo que eu fiz, inclusive, essa semana, eu comecei a academia. Eu sei mexer nos equipamentos da academia? Não. E essa é sempre a desculpa que eu me dou. Eu só vou fazer quando eu souber fazer tal exercício, quando eu souber mexer tal equipamento. Eu nunca vou saber. Nunca vou fazer. Porque eu não sei, eu não conheço. Então, a gente tem que parar de colocar essa condição perfeita para que a gente tome ação. Primeiro, a gente precisa fazer, né? Aquele bom ditado, antes feito do que perfeito. Então, primeiro a gente tem que começar a fazer. A gente tem que ser humilde e simples com os nossos sonhos, com os nossos objetivos e pensar que o primeiro passo, ele é sempre o mais importante. E a partir dele a gente vai conseguir ajustar a rota, a gente vai conseguir ter recursos, a gente vai conseguir falar para o universo que é para essa direção que a gente deseja ir e aí sim as coisas vão chegar. Não é primeiro chega, depois eu faço. Primeiro você faz e depois chega. Senão a gente fica muito preso nessas lacunas as condições ideais precisam existir para que eu faça, e aí você nunca vai fazer e vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que não realizou um sonho porque você colocou ali um obstáculo muito grande para isso, que era o seu próprio perfeccionismo. A segunda coisa que você deve parar de fazer é tão importante quanto a primeira e elas estão tanto quanto relacionadas. Se na primeira parte a gente falou muito sobre essa questão do perfeccionismo, aqui a gente vai falar sobre os resultados. Então, parar de esperar resultados imediatos assim que você toma uma ação. E isso é algo que é muito difícil desassociar da nossa sociedade atual, porque a nossa geração está muito acostumada com os resultados imediatos. Então, a dopamina barata está aí a um clique de distância de você. É muito fácil você conseguir tudo aquilo que você quer, que é uma receita, você entra na internet, que é uma maquiagem, você entra na internet. Hoje em dia, se você quer emagrecer, você vai lá, coloca uma caneta, né, coloca uma substância no seu corpo e aquilo vai reduzir sua gordura mais a metade em 3 semanas e você já vai chegar no seu peso ideal. Então a gente está vivendo num momento em que os resultados, muito entre aspas, eles estão sendo muito imediatos e isso faz com que a gente desacredite do nosso processo, do nosso tempo de maturação, porque cada coisa e cada pessoa tem um caminho, tem um destino a ser traçado e principalmente tem um tempo para fazer com que essas coisas aconteçam. E muitas vezes quando a gente se perde dentro dessa linha de pensamento de eu comecei a fazer hoje academia, amanhã eu já quero estar com músculo, isso faz com que a gente não aprecie a experiência e se foque 100% no resultado.
E uma coisa que às vezes é até frustrante, né? Tipo, eu fiz 2, 3 semanas de uma certa atividade, eu não consegui o resultado que eu estava esperando imediato, então eu parei de fazer. Você automaticamente colocando esse grande resultado imaginário na sua cabeça, você acaba barrando o seu processo, você acaba colocando muita pressão, muita força em você, e isso vai fazendo com que você desanime cada vez mais, porque você olha somente para o resultado final. E quando a gente começa alguma coisa, a gente não tem que olhar para aquilo que a gente vai conseguir lá no fim. A gente tem que olhar para o ganho, o processo, né, as mini vitórias diárias, todos os dias. Então, todos os dias, quando você tem uma pequena vitória ali, você consegue alcançar um pouquinho mais daquele resultado que você gostaria, pronto. Isso é motivo de você comemorar. Eu falo isso assim, porque eu comecei a academia recentemente e eu, às vezes, me pego muito nesse lugar, né? Poxa, eu acabei de começar a academia, não tô vendo resultado. Não vai ver resultado. Às vezes, nos primeiros 3 meses, você não vai ver o resultado que você gostaria e tá tudo bem. Isso não significa que tem alguma coisa errada, isso não significa que você tem que parar. Muito pelo contrário, toda vez que a voz da sua cabeça vier falando pra você, desiste porque o resultado imediato não veio, é aí mesmo que você tem que persistir e mostrar que você está dentro do seu processo e que o resultado que você gostaria vai chegar no tempo certo. A terceira coisa que você precisa parar de fazer, depois que você já parou de esperar as condições perfeitas, que você parou de querer os resultados imediatos, a terceira é parar de se cobrar. Porque não adianta nada a gente começar nesse lindo processo aqui e chega lá, estar se cobrando o tempo todo. A cobrança, ela é um alarme de celular que ele nunca desliga, que você nunca tem paz, que você nunca consegue dar o próximo passo porque você está o tempo todo pensando que você deveria estar fazendo mais, que você deveria estar fazendo de tal jeito, que você deveria aprender tal coisa. E aí você não se permite fluir junto com o processo, né? Você se fecha ao ponto de você tornar aquilo que você está fazendo algo chato e exaustivo, porque a sua cabeça ela não para de te mandar gatilhos daquilo que você poderia estar fazendo. E isso não significa que você não deve ter um certo tipo de incentivo. Isso significa que você precisa parar de esperar produção e resultados o tempo todo. Às vezes você só precisa descansar. Às vezes você só precisa ficar vendo besteira na internet, às vezes você só precisa ler um livro, às vezes você precisa passar um dia longe da internet, longe dos seus amigos, não conversar com ninguém. Trazer esse recolhimento, trazer essa pausa é muito importante. E tendo uma cabeça que te cobra excessivamente o dia inteiro, que você precisa fazer tal coisa, que você esqueceu de fazer não sei o quê, que não tá bom isso aqui, que você podia ser melhor naquilo, quando que você vai conseguir de fato aproveitar o curso da vida e se permitir a leveza da experiência? Nunca. Nunca, porque a sua cabeça nunca vai deixar você chegar lá. E não tô dizendo que, nossa, é um botão que eu aperto na minha cabeça e aí eu nunca mais penso nisso, eu nunca mais me cobro excessivamente. Não, muito pelo contrário, né? Isso aí é uma atividade diária que você precisa desarmar esse alarme todos os dias. Então, quando começar a pitar, nossa, você não fez tal coisa, você falou, tá bom, eu tô aprendendo, tá bom? Eu vou chegar lá. Eu não preciso fazer tudo imediatamente, eu tenho tempo, eu estou dentro do meu processo. Nossa, você não é bom nisso. Não, não sou, eu estou aprendendo, assim como ninguém é bom em todas as coisas, em alguma coisa no você. Então você precisa devolver para essa grande voz que fala dentro da sua cabeça o silêncio. Você tem que falar, silêncio, Bruno, não dá, agora não é hora da gente conversar sobre isso. Porque senão você nunca vai conseguir dar o próximo passo, você nunca vai conseguir chegar adiante, porque o maior obstáculo que sempre vai se apresentar é você mesmo. Então, tenha paciência com o seu processo, se permita ter essas conversas internas, esses diálogos internos para desarmar essa voz da sua cabeça, porque essa voz da sua cabeça não é você. Essa voz da sua cabeça, ela é só um sistema tentando te colocar numa ação excessiva que muitas vezes não vai te levar a lugar nenhum. Não significa que, estando agindo o tempo todo, você está produzindo, você está entregando e você está progredindo o tempo todo. Às vezes, a maior forma de progresso é o recuo, é a parada, a espera, a respiração consciente, porque tudo isso, no final das contas, leva a gente para um lugar melhor. A quarta coisa é parar de contar tudo que você vai fazer, os seus planos, os seus objetivos para as pessoas. As pessoas não precisam saber cada passo que você vai dar na sua vida. Isso não significa que você não pode, vez ou outra, sentar com o seu colega e desabafar.
Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: toda vez que você abre a sua boca para falar que você está fazendo tal coisa, o seu ato de falar que você está fazendo já é uma resistência, porque o teu cérebro está entendendo durante aquele ato de fala, a dopamina que está sendo liberada enquanto você idealiza a ação que você não executou, mas você fala sobre ela, o seu cérebro vai entendendo que você já fez. Ele vai entendendo o que você já está fazendo. Então ele não vai medir esforços para tornar aquilo mais palpável, porque através das suas palavras e pensamento, aquilo está, o tempo todo acontecendo aqui na sua cabeça. O ânimo e a energia que você precisa para colocar isso para fora, você não tem, porque você colocou toda a energia que você tinha para fazer no falar. E aí depois você não consegue executar e não sabe por quê. A proposta é fazer com que você entenda que quanto mais você fala sobre algo que você está fazendo, menos você tem disposição de fato para fazer. Porque o ato de falar, ele também é o ato de colocar uma energia para fora. E às vezes o que você precisa é guardar essa energia aqui dentro para que você dedique ela numa ação. Então pare de, todas as vezes que você toma uma grande decisão na sua vida, que você tem uma grande ideia, para de sair contando para as pessoas aquilo que você quer fazer. Comece fazendo, comece entendendo, comece percebendo quais são os estímulos que você precisa ter para continuar fazendo isso. Porque muitas vezes você vai falar para as pessoas esperando a aprovação delas, esperando a validação, esperando o incentivo que essas pessoas têm para dar para você. E aí no final o que acontece? Você não tem incentivo nenhum, porque esse movimento muitas vezes precisa vir de dentro de você. Você tem que parar de colocar isso para fora e esperar que as pessoas validem os seus processos. Traga essa autonomia para dentro da sua vida, essa independência. Se você tomou uma decisão na sua vida, é porque essa era a melhor decisão que você podia tomar. Quem melhor do que você para saber aquilo que você precisa fazer da sua vida? Você é o grande mestre que existe dentro de você. Então pare de, muitas vezes, falar para as pessoas esperando uma aprovação, esperando validação, porque você está insegura, você está inseguro na decisão que você tomou. Não, você tomou uma decisão, você acha que você precisa fazer aquilo? Faça. Faça, mas não ficou bom. Continue fazendo, uma hora vai ficar bom, uma hora vai dar certo. A quinta e última coisa é a mais difícil de fazer e foi exatamente por isso que eu deixei ela aqui pro final, até porque eu ainda estou aprendendo a colocar ela na minha vida, que é parar de querer controlar tudo. Não controlamos nada, gente. Nós não temos isso na nossa mão. Se a gente tivesse o poder de controlar as coisas, eu tenho certeza que a vida de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo estaria bem melhor, inclusive a minha própria que vos falo. O controle que a gente precisa ter da nossa vida é sobre os nossos atos e a forma como a gente reage às situações. Até mesmo as nossas emoções, os nossos pensamentos, muitas vezes a gente não vai conseguir controlar, mas a gente vai conseguir chegar numa análise psíquica, numa linha de raciocínio que faz sentido a gente tomar ou não tomar uma ação. Mas é muito importante a gente parar de querer controlar todas as situações. Então, quando eu espero que todas as circunstâncias estejam perfeitas para que eu faça alguma coisa que eu gostaria de fazer, para começar um curso, eu estou tentando controlar tudo isso. Porque eu não vou conseguir chegar nessa circunstância perfeita e essa vai ser sempre a desculpa que eu dou. Ou quando eu vou lá e me cobro excessivamente para chegar nesse resultado que eu tanto almejo na minha vida. Não deixa de ser um controle excessivo, um microgerenciamento que eu tô tendo comigo. E vamos combinar, se a gente não gosta nem de ser cobrado pelas outras pessoas, por que que a gente faria isso conosco mesmo, sabe? A gente precisa ter esse pensamento de ser a primeira pessoa que todos os dias vai oferecer algo de bom pra gente, e não o contrário. E quando a gente quer controlar excessivamente as coisas, é quando a gente se perde dentro dos nossos próprios processos, porque daí a gente trava tudo, a gente fecha todas as oportunidades que estão disponíveis aqui. Por quê? Porque na nossa cabeça a única realidade que a gente imaginou para chegar naquele objetivo que a gente gostaria é a que vale, é a verdadeira, é a melhor. E quando a gente traz esse pensamento, a gente impede o fluxo natural, universal da vida passar pela gente. A gente perde de receber coisas incríveis e maravilhosas do universo, porque a gente está tentando controlar tudo que vai acontecer, todos os resultados que a gente vai chegar, todos os caminhos que a gente vai alcançar. E tudo isso acaba impedindo a gente até mesmo de alcançar o objetivo número 1, que era conseguir de fato aquilo. Porque é tanta cobrança, é tanto controle excessivo que a gente não aguenta, a gente espana. Ou pelo contrário, né? A gente cobra tanto, a gente se critica tanto, que aí a gente não consegue chegar lá
Porque as coisas começam a desandar no caminho, o carro quebra, a roupa rasga, não sei o quê. E ao invés da gente simplesmente soltar, a gente prende cada vez mais e as coisas não fluem. Então, abandonar o controle é isso, é deixar fluir, é deixar que o universo, a beleza do acaso se aconteça, se apresente para nós da melhor maneira possível. Porque a ideia que a gente tem do melhor resultado para nós, ainda assim não é o melhor resultado que a gente poderia alcançar. Ainda não é o melhor caminho, a melhor realidade. Porque tudo que a gente pensa que seria o melhor, a gente está 100% enviesado pelo nosso ponto de vista atual, pelo nosso ego, pelas nossas crenças limitantes, pela necessidade de validação externa que muitas vezes estão moldando os caminhos que a gente vai seguir. E nada disso faz com que a gente alcance a felicidade plena do soltar e de fluir com a vida. Então, todas as vezes que você trazer essa questão do controle, que você pensar, poxa, eu preciso controlar tal situação para que aconteça desse jeito, pare e pense, será que esse caminho que eu estou traçando para mim agora, dentro desse controle, é o melhor que eu poderia alcançar? Será que o universo não tem nada melhor para me oferecer? Será que eu não consigo me permitindo viver essa experiência, eu não consigo um resultado melhor? Porque muitas vezes você vai se programar 100% e olhar todas as lacunas, os buracos e apertar os parafusos e ainda assim não vai dar certo. E ainda assim o carro vai quebrar, e ainda assim alguém vai desmarcar de última hora. E aí, como você vai lidar com esse acaso acontecendo? Você vai se permitir fluir e encontrar felicidade no inesperado? Ou você vai buscar o controle excessivo e se afastar cada vez mais daquilo que poderia ser a melhor experiência da sua vida? Eu sei que não é fácil a gente tomar decisões que vão mudar a nossa vida. Nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês nesse vídeo, eu estou fazendo isso. Eu estou tomando uma decisão que vai mudar a minha vida. E confiando que vai dar tudo certo, independente do resultado. Então, se você deseja ter um glow up, se você deseja mudar de realidade, se você deseja se tornar a sua melhor versão, parando de fazer uma dessas três coisas, você vai conseguir ter pelo menos uma experiência até o final do ano um pouco melhor. Você vai conseguir fluir mais com a vida, se sentir mais grata, mais grato por tudo aquilo que você está recebendo. E se você tem interesse em saber quais são as 5 coisas que você precisa começar a fazer ainda esse ano para ter um glow up até dezembro, por favor, deixe nos comentários que daí eu vou gravar um vídeo com a parte 2 e trazendo aí coisas para você aplicar no seu dia a dia. E se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria de te convidar para seguir o meu canal, curtir e deixar aqui nos comentários uma mensagem de felicitações, de boas-vindas. Eu estou recebendo todas as mensagens positivas possíveis para alegrar minha vida, alegrar meu dia. E eu espero que tudo que eu tenha falado tenha feito um pouco de sentido para você e tenha te ajudado de alguma forma. Eu sou a Ravena. E assim eu falei. Arro? Tchau!